Olá, turma! Hoje, na nossa aula de ciências, nós iremos trabalhar o tema cadeia alimentar. A cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos que dependem uns dos outros para a sobrevivência e produção de energia. Ou seja, para se alimentar, os seres vivos eles dependem de alimento do ambiente e de outros seres vivos. É por meio da alimentação que as plantas e animais obtêm energia de que necessitam para viver. Nós, seres humanos, necessitamos nos alimentar para que possamos ter energia para o dia a dia. Todos os seres vivos, eles desempenham um papel no processo natural. É isso que mantém o fluxo de energia na natureza. Os componentes da cadeia alimentar são toda a parte viva que compõe e são classificados em níveis tróficos. Nós temos aqui os produtores, os consumidores e os decompositores. Um exemplo de produtor, nós temos aqui o repolho, porque os produtores são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Um exemplo são as plantas. Os consumidores são aqueles que consomem o alimento. Um exemplo, o coelho, que consome o repolho. E os decompositores são aqueles que decompõem o resto, a matéria morta, ou seja, os fungos, as bactérias, que nós temos um exemplo aqui, que está decompondo uma fruta. Vamos agora entender um pouquinho de forma mais clara sobre cada um desses níveis tróficos. Nosso primeiro nível trófico são os produtores. Os produtores são seres vivos que fabricam o seu próprio alimento através da fotossíntese. São os primeiros da cadeia alimentar. Nós temos aqui alguns exemplos. As algas, alguns tipos de bactérias, lembre-se, são só alguns tipos, não são todas as bactérias. Alguns tipos de bactérias são seres produtores. Lembrando, os produtores, gente, eles servem de alimentos para outros seres vivos. Eles são considerados autótrofos. O que são autótrofos? Autótrofos são os seres que produzem o seu próprio alimento. Não esqueçam dessa palavrinha, tá? Os produtores, eles são autótrofos, porque produzem o seu próprio alimento. Já os consumidores são os seres que não produzem o seu próprio alimento e, por isso, necessitam buscar em outros seres a energia para sobreviver. Eles se alimentam de outros seres e dividem-se basicamente em consumidores primários, os herbívoros, consumidores secundários, os carnívoros, e consumidores terciários, que também são carnívoros. Nós temos aqui a divisão dos consumidores. Observação: os consumidores, eles são heterótrofos. Por quê? Porque eles não produzem o seu próprio alimento. Outra observação importante, tá, gente? Os consumidores, eles não são na cadeia alimentar, não é necessário que tenha toda essa divisão, primário, secundário, terciário. Às vezes uma cadeia ela é interrompida e fica só no primário, ou fica só no secundário, e assim por diante. Ou às vezes tem mais do que o terciário, tá? Então, nós temos os produtores, que são algas, vegetais e alguns tipos de bactérias, e nós temos os consumidores, que, para poder ter energia, acabam se alimentando de próprios consumidores ou dos produtores. Por que eu falo de próprios consumidores? Porque os terciários, eles não se alimentam muitas vezes dos produtores de plantas. Eles se alimentam de outros consumidores, que são os secundários. Os decompositores, eles são muito importantes para o ciclo da cadeia alimentar. Esses organismos, eles se alimentam da matéria orgânica em decomposição dos seres mortos, a fim de obter nutrientes e energia. Esse processo, eles transformam a matéria orgânica em inorgânica, que será utilizada pelos produtores, recomeçando novamente o ciclo de produção de alimentos e novamente consumidores e novamente decompositores, tá, gente? Só uma observação muito importante. Como eu falei no início, eles são de suma importância para o ciclo da cadeia alimentar. Por quê? Porque no ato de se transformar em matéria inorgânica, eles estão fertilizando o solo, contribuindo assim para o desenvolvimento dos vegetais, como eu falei, recomeçando o ciclo. É necessário que haja os decompositores para que o solo ele fique com nutrientes, com proteínas, porque senão o solo vai ficar pobre e vai acabar que os nutrientes não vão chegar aos vegetais e o ciclo vai ser interrompido. Aqui nós temos alguns exemplos de decompositores. Algumas bactérias, fungos
e alguns cogumelos, que são decompositores. Turma, não esqueça, os decompositores eles também são heterótrofos, tá bom? Porque eles não produzem o seu próprio alimento. Eles basicamente se alimentam da matéria morta que está em decomposição. Turma, eu trouxe aqui para vocês algumas cadeias alimentares. Nós temos aqui na primeira cadeia o rato que come o milho e a coruja que come o rato. Nós temos um produtor, um consumidor primário, um consumidor secundário e por último nós temos o decompositor que vai decompor a coruja, vai se alimentar dessa coruja quando ela morrer. Observação importante que eu falei quando eu estava explicando sobre os consumidores. Não é necessário que os decompositores decomponham apenas a coruja quando morrer, mas eles podem decompor também o rato, porque o rato pode morrer e interromper o ciclo aqui da cadeia alimentar. E o decompositor vai decompor o rato também, ou vai decompor diretamente apenas a planta, o milho, se morrer antes de ser consumido pelo rato. A mesma coisa na segunda cadeia alimentar. Nós temos o coelho que come a cenoura, a raposa que come o coelho, o leão que come a raposa e no final os decompositores que vai decompor o leão quando ele morrer. Nós temos um produtor, consumidor primário que é o coelho, consumidor secundário que é a raposa, consumidor terciário que é o leão e o decompositor. Nós temos aqui a outra cadeia alimentar. Aqui vai entrar aquela observação que eu expliquei quando eu estava falando sobre os consumidores. Gente, os consumidores eles não vão só até os terciários, eles vão além dependendo da cadeia alimentar. Nós temos aqui a grama, que é o produtor, o grilo, que é o consumidor primário, o sapo, que é o consumidor secundário, a cobra, que é o consumidor terciário, e a águia, que é o consumidor quaternário. Por quê? Nós temos o grilo que se alimenta da grama, o sapo que se alimenta do grilo, a cobra que se alimenta do sapo e a águia que se alimenta da cobra. Então nós temos também aqui um quaternário. Nem todas as cadeias têm quaternário, mas a maior parte delas vai aparecer quaternário como o ser humano, porque nós somos os predadores dos maiores predadores da Terra, pois nós temos a capacidade, temos armas que podem matar grandes animais. E no final da cadeia, sempre nós temos os decompositores, que são aqueles que vão decompor a matéria morta, porque pode estar em qualquer nível, tudo vai morrer. Então, vai ter sempre o decompositor para poder fazer a decomposição da matéria morta. Turma, eu coloquei essa imagem aqui para vocês, tá? Para poder explicar melhor sobre os decompositores. Nós temos aqui a planta fazendo o processo de fotossíntese e transformando a energia do sol em calor. Nós temos os animais herbívoros que vão se alimentar dessa planta e também vão transformar essa energia em calor. E nós temos os animais carnívoros que vão se alimentar dos herbívoros e também vão transformar a energia em calor. Ou seja, nós temos aqui os produtores, os consumidores primários e os consumidores secundários. Porém, nós temos no final aqui os decompositores. E os decompositores, eles são responsáveis por decompor tudo. Exemplo, nós temos três setas aí. Uma seta que aponta para as plantas, uma seta que aponta para os herbívoros e uma seta que aponta para os carnívoros. Por quê? Os decompositores, eles não vão estar apenas no final da cadeia alimentar. Se a cadeia alimentar ela for interrompida, entra os decompositores. Eles podem entrar em qualquer parte da cadeia alimentar, caso ela seja interrompida, tá bom? Então, imagine que não teve como os herbívoros se alimentar desta planta, porque a planta acabou morrendo antes dos herbívoros se alimentar dela. Quem é que vai fazer a decomposição dessa planta? Os decompositores. A mesma coisa vai acontecer com os herbívoros. Se alimentou dessas plantas, os herbívoros, mas só que não deu tempo do carnívoro se alimentar dos herbívoros. Quem é que vai fazer a decomposição dos herbívoros quando eles morrerem? Os decompositores. Então, os decompositores, eles podem estar em qualquer parte da cadeia alimentar. Os animais, eles precisam uns dos outros para sobreviver. Herbívoros são devorados por carnívoros, que por sua vez também podem servir de alimento.
e todos, direta ou indiretamente, dependem dos vegetais. Vou mostrar agora para vocês um exemplo de como está tudo interligado. Preste atenção, porque talvez tenha algumas palavrinhas que vocês desconheçam. Os veados, eles se alimentam de capim e de folhas. Eles são herbívoros. O lince, ele costuma caçar veados para comer. Ele é carnívoro, pois se alimenta de carne. Claro, né, gente? Se os filhotes também do lince, por exemplo, se distanciar muito de seus pais, eles podem ser caçados e comidos também, por exemplo, por outro carnívoro, como é os lobos. Quando o lince velho morre, alguns abutres disputam seu corpo. São os carniceiros, que se alimentam da carne de animais mortos. Existem besouros também, gente, que comem restos de animais, que são os necrófagos. Eles comem restos de animais mortos. Veio os carniceiros, comeram e deixaram alguns restos. Vêm os besouros necrófagos e se alimentam também dos restos, tá? Os cogumelos e os animais microscópicos, como as bactérias, transformam o resto do cadáver em detritos. São chamados de detritívoros. Os detritos adubam a terra e permitem que as plantas cresçam mais fortes. Assim, os veados e também os outros animais sempre terão o que comer. Essa rede de relação entre os que devoram e os que são devorados chama-se cadeia alimentar. Em todo o meio natural, há muitas cadeias alimentares. Vamos olhar aqui um exemplo de cadeia alimentar aquática. Aqui nós temos dois exemplos de cadeias alimentares aquáticas. Nós temos de um lado aqui os produtores que são plânctons, algas, os consumidores primários que são alguns tipos de crustáceos. Nós temos os consumidores secundários que são peixes menores, pequenos, consumidores terciários que são peixes maiores e os consumidores quaternários que são os grandes caçadores do mar, que são os tubarões. Então nós temos um exemplo de cadeia alimentar. Nós temos aqui também do outro lado uma imagem animada, onde está mostrando que nós temos consumidor primário, que é o primeiro peixe que está indo consumir a minhoca. Nós temos o consumidor secundário, que é o segundo peixe que vai consumir o peixe menor. E nós temos o consumidor terciário, que é o peixe maior que vai consumir o segundo peixe. E nós temos o quaternário, que é quem? Que é o ser humano que está pescando. Então, o maior de todos aí vai ser quem? O ser humano que vai pescar e vai acabar ficando com o peixe. Observação. E o que é a minhoca? A minhoca também é um consumidor. Ela não é produtora. Porém, aqui no caso, ela vai servir só de alimento, porque ela não tem como se alimentar aqui. Pois, na maioria das vezes, quando vão colocar as minhocas, elas estão presas no anzol, não tem como se soltar para poder se alimentar. Então, elas estão aqui como se fossem produtores, mas não são, tá, gente? Muito bem, turma. Espero que vocês tenham gostado da aula. Aguardo vocês na nossa próxima aula de ciências. Tchau, tchau.